Manter as contas em ordem parece uma tarefa impossível, ainda mais nesse momento de crise econômica, né, em que tudo sobe. É combustível, aluguel, mercado, energia elétrica, enfim. Mas será que dá para controlar minimamente esses gastos? Para conversar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no programa Entrevista da TV Câmara Bauru o Flávio Mangili. Ele é docente da área de Gestão e Negócios do Senac Bauru e também coordenador da pós-graduação de Controladoria e Finanças da mesma unidade. Eu queria, Flávio, te agradecer pela presença aqui conosco. Eu que agradeço, Lidiane, a oportunidade de poder contribuir com informações sobre, dentro desse momento de crise, como controlar os gastos. Eu acho muito importante. Agora, sentir os reflexos da crise, né, os efeitos, é algo meio que inevitável nesse momento, né? Mas dá para tentar tapar alguns buracos. Qual que seria a forma mais inteligente e menos sofrida de fazer isso, Flávio? Eu acho que a primeira coisa que as pessoas, que as famílias necessitam fazer é ter um controle de tudo que está gastando. Quando você está numa época boa, você acaba criando algumas gorduras e começa a gastar mais do que deveria. Isso pode ter um impacto no final do mês, faltando recursos para poder pagar esses gastos. Essas gorduras seriam os gastos supérfluos, né? Você poderia citar alguns exemplos? Então, esses são vários tipos de gastos supérfluos. De repente eu vou num restaurante várias vezes durante a semana. Eu poderia reduzir isso, me alimentar em casa, e isso vai gerar uma economia para mim. Ir ao cinema várias vezes por dia. Está muito relacionado com a questão de lazer. Então é algo de lazer que eu estou fazendo, estou consumindo além do que deveria. Ou o impulso de compra. Eu vou dar uma volta no shopping ou no centro da cidade e eu acabo, é convidativo eu a consumir e eu acabo comprando além do que eu necessito. Agora, o primeiro passo seria o acompanhamento, como você disse, desses gastos. Para quem não tem esse costume, qual seria o primeiro passo? O primeiro passo é você guardar todos os seus comprovantes de gastos e depois transcrever isso para uma planilha. Uma planilha quer seja no papel, em caderno, ou uma planilha eletrônica. E aí a gente tem uma série de ferramentas para isso. A ferramenta mais conhecida é o Excel, né, que é um programa para controle financeiro, para esse tipo de controle. E também alguns aplicativos para celular já existem para que você faça esse controle dos seus gastos. Por que conhecer os meus gastos me ajuda a controlá-los? Uma vez que eu conheço, um exemplo, você vai lá, você abastece o seu carro uma vez por semana e você gasta lá 20, 30, 50 reais por semana. Parece pouco, só que a hora que você chegar no final do mês, você viu que você gastou 200 reais. Se você andar mais com o carro, ele pode ser 250, 300. Então, para eu poder saber quanto eu estou gastando, eu preciso fazer esse acompanhamento. É um dado global, acumulado, que eu só enxergo a hora que eu faço esse tipo de acompanhamento. E também permite algumas manobras ao longo do mês, por exemplo. Estou gastando demais aqui, vou dar uma segurada na onda. Exatamente. Uma vez que você faz a tua planilha do mês, no próximo mês você já começa a observar e verificar, eu tenho que deixar de fazer certos gastos. Talvez eu não vou andar tanto de carro e vou usar um transporte coletivo que acaba saindo mais barato. É uma forma que eu tenho de cortar e ver onde eu estou gastando, onde está saindo esse dinheiro. Agora, você disse que são duas as alternativas, né? Uma planilha no computador, uma planilha aquela no velho caderninho, né? Para quem não tem habilidade ainda com o Excel, por exemplo, é fácil aprender a mexer? Se eu começar a fuçar ali, eu consigo me virar? Existem cursos para isso? Na internet mesmo eu consigo algumas informações. Qual que é a dica para quem não sabe mexer no Excel? Então, você pode... Como você falou, a internet ela é uma ótima, ela tem uma ferramenta onde você vai encontrar vários vídeos, tutoriais que podem te ensinar. Além disso, você pode fazer um curso. O Excel ele não é complicado, mas você precisa conhecer as ferramentas e o que pode ser feito, quais os recursos que ele tem. Ele tem muitos recursos aí para o usuário para poder fazer esse acompanhamento de finanças. Se você domina o Excel, quando a gente falou, vamos fazer a anotação no caderninho, né? Uma vez que eu faço no caderno, fica difícil de eu encontrar aonde está aquele gasto, acumular para ver tudo que eu gastei, por exemplo, em combustível, escola, alimentação. O Excel ele tem ferramentas que ele permite você acumular e ver por conta onde você está gastando. Será que é com lazer, educação, é com saúde? Aonde que eu estou realmente tendo gastos? Onde eu posso cortar esses gastos, vamos dizer assim, ou reduzir. É mais prático, então. É mais prático. E você cria um histórico que você pode ver como que está se comportando, por que você está aumentando ou diminuindo os seus gastos. Agora, muitas pessoas não conhecem as tarifas bancárias com o banco com os quais trabalham, né? Isso é importante também na hora de controlar os gastos? Sim, tarifas bancárias
é extremamente importante, porque dos últimos anos houve um aumento aí dos benefícios, das concessões em termos de atividades, de serviços financeiros para vários tipos de perfis de consumidores, e ele é cobrado por isso. Não é porque você recebe o dinheiro, ele está lá, isso não te custa. O banco cobra, porque ele precisa ter uma receita, precisa ter uma sustentação. E dependendo da operação que você faz, a taxa de juros é muito alta, ou a tarifa é muito alta. Então, se você deixa lá um recurso, um saldo negativo no cheque especial, os juros é muito grande. Então, compensa você analisar, ver quanto está sendo cobrado. Um outro vilão, entre aspas, ou um outro recurso que existe é o cartão de crédito. O cartão de crédito, ele vem lá que você pode pagar um mínimo. Só que aquele que você não paga, você fala, hoje eu estou sem recurso, vou pagar no mês que vem. A taxa de juros que você está pagando aí é muito alta. 15% ao mês ou mais que você está pagando. Isso vai comprometendo, porque chega no mês que vem, você tem que pagar alimentação, saúde, educação e a sua dívida no banco. Então é importante conhecer essa tarifa, quanto está pagando. Se está muito caro, vamos mudar o tipo de conta, vou para outro banco. O que eu vou fazer para tentar solucionar isso? O Flávio, quem já está nessa bola de neve? Então já está devendo, já está no cheque especial, já está devendo, deixou várias faturas mínimas rolando aí durante os últimos meses e não sabe por onde começar. Estou devendo para um monte de gente, para banco, para financeira. O que seria mais importante priorizar no pagamento dessas dívidas? A primeira coisa que você pode fazer é fazer uma consolidação, ver para quem você está devendo e quais os tipos de dívida. A dívida de cartão de crédito, de cheque especial, a taxa é muito alta. Compensa você sentar no banco, reconhecer que você está devendo, não ir lá e falar, vamos procurar um outro tipo de financiamento, onde você pode parcelar essa dívida em 12 meses, 24 meses, pagando um pouquinho, e solucionar esse problema. Porque senão é uma bola de neve. Hoje é 15%, no outro mês é aqueles 15 mais 15, já virou 30. Quer dizer, em 6 meses você duplica a sua dívida ou até mais. Então o ideal é sentar com o banco e ver o que você tem e procurar algo que você pague menos juros para poder quitar essa dívida. E renegociar com os demais Exatamente, credores. renegociar com os demais credores. Algumas vezes você faz uma dívida com uma taxa menor aqui, paga os outros credores e vai pagando parceladamente em 1, 2 anos ou até mais. Agora, esse momento de instabilidade econômica no país, ele acaba tornando as compras a prazo um bom ou mau negócio? A compra a prazo, você tem dentro no seu dia a dia, o que você tem? Você tem uma receita, que a gente fala, ou é os recebimentos, normalmente é o teu salário. Em contrapartida, você tem algumas despesas. Quando você assume uma parcela, significa que você tem um outro pagamento para fazer, e aí, além das despesas mensais, você passa a ter que pagar aquela parcela. Se for comprometer o seu salário, não é um bom negócio. É melhor você guardar na poupança ou outro tipo de aplicação, ter o dinheiro à vista e comprar. Uma vez que você tenha o recurso para comprar à vista, você consegue negociar e preços menores. Então, às vezes é guardar o impulso. Eu quero trocar um eletrodoméstico, um eletrônico, guarda o dinheiro e vai comprar à vista que você vai pagar muito mais barato do que parcelar aquele bem que você está comprando. E os empréstimos bancários, enquanto recurso para tentar sair desse buraco em que a pessoa acaba se enfiando muitas vezes financeiramente. Pode ser um bom negócio também? Pode ser um recurso inteligente ou pode se tornar uma armadilha? Pode ser inteligente, desde que você não vá pagar no curto prazo. Você está com uma dívida alta, você vai lá para pagar no curto prazo, talvez você não tenha recursos. Então, é ideal você assuma esse empréstimo bancário para quitar os demais, desde que a taxa de juros seja menor e que você tenha um prazo razoável. Porque se você não consegue pagar a dívida atual, não adianta pegar outra dívida e achar que vai pagar num curto período. O ideal é jogar num prazo mais longo, pelo menos de 1 ano ou mais. Uhum. Agora, nos últimos anos, Flávio, nós vivemos alguns momentos de fartura de crédito no mercado, né? E de 2014 para cá, nós estamos sentindo o efeito contrário, que é a restrição ao crédito. Isso tem uma mudança sensível no padrão de vida do brasileiro, né? Por exemplo, a Caixa Econômica Federal agora está oferecendo financiamentos para casas próprias, entre aspas, usadas, não na planta, né? De apenas 50%, apenas metade. Até então, isso era disponibilizado em até 70%. Enfim, crise econômica, padrão de vida do brasileiro, de que forma uma influencia na outra, puxando pelo viés aí do consumismo? Quando você, como é que eu vou dizer? Quando você tem essa restrição ao crédito, você restringe a demanda. Uma vez que você não tem a demanda,
Do outro lado, você tem alguém que vende, que é a oferta, que é a produção. Então, a produção tende a diminuir. E como é essa diminuição do crédito, as pessoas vão comprar menos. Então, ali também tem um pouquinho, vamos dizer, da crise que se fala tanto, né? Tem um pouquinho aí que ele vai restringir o consumo. Então, restringindo o consumo, as pessoas vão comprar menos, elas vão estar mais receosas. E, de alguma forma, você vai impactar no teu salário, porque vai ser mais difícil você receber, mais difícil circular a moeda. Então, tem que se tomar cuidado, nesse momento, em assumir, como a gente fala, algumas dívidas de longo prazo. De muito longo prazo, você vai pensar em 10, 20 anos. Como é que eu vou estar nesse longo prazo? Eu preciso analisar isso. E esse também é um outro comentário, esse questão do crédito, né? Muita gente já está endividada lá no passado porque comprou o seu imóvel ou porque financiou o seu automóvel, enfim. E tudo isso, vou assumir uma nova dívida e tem que gerenciar. Quando a gente coloca lá, eu tenho que colocar tudo que eu tenho a receber e tudo a pagar, eu já tenho algumas dívidas, eu não posso ficar assumindo novas. Isso é complicado, porque uma casa hoje, o financiamento é 25, 30 anos, é muito tempo. Agora, no caminho inverso, estou com a minha vida financeira organizada, tenho um dinheiro guardado. Esse é o momento, seria um momento de uma pessoa arriscar? Então, por exemplo, vou fazer um curso de qualificação, ou tenho dinheiro para abrir um negócio, agora é o momento de, enfim, você tomar alguma conduta que seja arrojada em meio a uma crise econômica. Você tem que analisar bem nesse cenário de crise, quando você pensa em empreender, por exemplo, que abrir um novo negócio, você tem que fazer um bom planejamento. Construir um plano de negócio, identificar essas oportunidades e aí até analisar um pouco o cenário, esse cenário quando faz parte, não é só ele. Porque na crise tem muitas empresas que ganham e tem outras que perdem. Eu tenho que ver se o meu negócio vai propiciar isso. Qual é a vantagem de investir? Por que eu vou investir em um negócio ou deixar o meu dinheiro aplicado? O investir em um negócio, existe um risco. Todo negócio tem um risco. Para você minimizar isso, você faz um planejamento por meio de um plano de negócio ou uma análise anterior antes de empreender. Só que o risco, em contrapartida, a ideia é que tem uma rentabilidade muito maior. Se eu deixo o meu dinheiro lá na poupança, numa aplicação financeira, o que vai acontecer? A minha margem, minha rentabilidade é muito pequena, só que é muito segura. Então, se eu tenho uma aplicação na poupança, depois de um ano eu tive um rendimento de 6%, algo um pouco além disso. Se eu invisto um negócio, é porque eu quero uma rentabilidade muito maior que 6%. Então eu tenho que fazer todo esse planejamento. Existem várias oportunidades em determinados ramos onde é interessante e de repente eu posso ganhar muito mais do que deixar esse dinheiro parado aí no investimento financeiro, uma aplicação financeira. Que setores estariam aquecidos hoje para investimentos? Você consegue citar alguns, Flávio? Existem vários setores. Um setor que tem crescido muito nos últimos anos é o setor de alimentação. As pessoas, cada vez mais, as famílias são menores, você vai cozinhar em casa é complicado, porque como a família é pequena, você vai cozinhar uma quantia grande e as pessoas preferem alimentar fora do lar, que é o conceito que a gente fala, e aí, nesse alimentar fora do lar, eu preciso de alguém que me atenda com qualidade. E o setor de alimentação é um setor de risco também, porque você está mexendo com um produto que pode ser prejudicial à saúde de outras pessoas se você não manipular corretamente. Então esse setor de alimentação é uma área que tem um crescimento grande ainda, nos últimos anos teve e acredito que ainda terá no Brasil. O setor de tecnologia também, comunicação, enfim, é um setor que existe possibilidade de crescimento ainda em termos de aplicativos e uma série de negócios. E outra questão é a sustentabilidade. Então negócios sustentáveis hoje são bem vistos pelos consumidores, porque nós estamos num cenário aí muito adverso, né? Esses problemas ambientais que nós temos, se eu crio um negócio que ele seja sustentável, eu tenho possibilidade de sucesso aí no futuro. Você falou muito da palavra planejamento, né? Estou puxando mais um aspecto com relação às famílias hoje, né? Uma casa que tenha crianças, por exemplo, qual é a melhor forma de replanejar uma vida financeira, né, e replanejar todo um orçamento doméstico sem afetar, sem traumatizar muito aqueles hábitos já implementados na vida da criança? Por exemplo, a conduta acaba sendo assim, apertou, a escola está cara, vamos mudar a criança de escola. Isso acaba gerando alguns traumas na vida, pode gerar alguns traumas na vida de uma criança, né? Então, como tentar afetar menos o possível a vida dos filhos? Eu acho que na educação, por exemplo, como que eu posso? Uma alternativa é mudar de escola, só que eu tenho uma contrapartida que não é interessante. Eu posso tentar negociar com a escola, já que você vai ficar lá 4, 5, 6,
ou mais anos dentro da escola, mostrar esse cenário. Às vezes você está com a família, não é só o filho, a filha, são todos os filhos que estão naquela escola, e tentar negociar com a escola. Outra coisa que você pode fazer também, quem tem família, quem tem crianças, é tentar evitar situações que gerem o consumo. Por exemplo, eu vou vamos passear no shopping. Aí a criança começa a ver lá aquelas coisas coloridas, os doces, as comidas. Ele vai querer consumir. E aí isso pode gerar um gasto maior. Vamos num lugar, vamos num ambiente, vamos num zoológico, onde de repente o meu consumo seja menor. Se você criar situações para a criança, ela pode, vou embora sem tomar um sorvete, sem comprar um brinquedo. Isso pode ser ruim para o seu orçamento no final do mês, né? Porque você acaba tendo um gasto adicional que talvez não estivesse previsto. Quer dizer, não remover o lazer da vida da criança, mas de repente mudar os programas, né? Criatividade. Criatividade, exatamente. Mudar os programas para que você não traumatize a criança, mas também não tenha que ter gastos excessivos. Tá certo. Olha, nós estamos conversando aqui no programa Entrevista com o Flávio Mangili. Ele é docente da área de Gestão e Negócios do Senac Bauru e também coordenador da pós-graduação de Controladoria e Finanças, também da mesma unidade. Eu queria, antes de agradecer pela presença aqui com a gente no programa Entrevista, Flávio, pedir para que você fale dos cursos. O Senac tem cursos para as pessoas que não sabem manusear o Excel ou desejam se tornarem conhecedores mais avançados dessa ferramenta. Então eu queria que você passasse os contatos para as pessoas que querem procurar, que têm interesse. Então o Senac está na Avenida Nações Unidas, 1020. Também você pode manter o contato pelo telefone 3321-3199 e nós estamos com inscrições abertas no Excel para o curso de Excel básico, que é para quem não conhece a ferramenta e quer começar a utilizar, e tem o Excel avançado, que é o segundo estágio, onde você consegue desenvolver planilhas mais elaboradas, com cruzamento de informações e vários recursos. O Senac, esses cursos são aceitos, bem aceitos pelo mercado. O Excel é uma ferramenta que, se você quer uma qualificação profissional, uma colocação profissional melhor, ele te dá essa oportunidade, porque é uma ferramenta que as empresas utilizam, elas precisam muito. Além da questão pessoal, de eu fazer o meu controle de gastos e recebimentos, as empresas precisam ter exatamente esse controle financeiro, controle de custos, enfim, uma série de controles que o Excel possibilita. Se você dominar essa ferramenta, você vai ter um diferencial aí, quando concorre a uma vaga, por exemplo, para o mercado de trabalho. Tá certo. Bacana, super esclarecedor. Obrigada pela presença, Flávio. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Maravilha. Obrigada também pela sua sintonia e até a próxima.